nações, têm todas as cores de pele, mas não são de nenhuma nação, porque não têm nenhuma identidade. São entidades vazias, sem valores, parasitas da história humana. Fingem ser judeus, islâmicos, cristãos, nacionalistas, revolucionários, comunistas, socialistas, capitalistas, entre outros, mas não o são. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Os Rothschild estão no controle do mundo há muito tempo. Seus tentáculos alcançam muitos aspectos de nossa vida diária, como está documentado adiante. Preste bem atenção na introdução, a qual irá lhe dizer quem são os Rothschild, como opostos ao que eles alegam ser. Os Rothschild alegam que eles são judeus, quando de fato são Khazares. Eles vieram de uma região chamada Khazaria, a qual está nas terras ocupadas entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, atualmente o local onde está a Geórgia. A razão dos Rothschild alegarem serem judeus é que os Khazares, debaixo das ordens do rei, converteram seu judaísmo no ano de 740 d.C. Estudar as escrituras e a história, você descobrirá que essas pessoas não são descendentes dos hebreus, mas descendem de Ashkenaz e Togarma. Ashkenaz e Togarma são os filhos de Gomer, e Gomer é o filho de Jafé. E Jafé é o pai das nações estrangeiras que acabaram nas regiões da Ásia e principalmente Europa. Dos 3 filhos de Noé que ajudaram a repovoar a terra depois do dilúvio. Apocalipse capítulo 2, verso 9, está escrito: Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Esta parte aparenta tratar dos judeus Ashkenazim. Mas, em realidade, a linhagem sanguínea mais nobre do mundo de hoje não é de ninguém menos que o líder dos judeus Ashkenazim no mundo inteiro, a família Rothschild. Como você verá neste artigo, os Rothschild obtiveram esta posição através de mentiras, manipulação e assassinatos. Sua linhagem sanguínea também estende-se para famílias reais na Europa, e hoje são conhecidos como as seguintes famílias de mesma linhagem sanguínea: Astor, mudaram ao longo do tempo para Astoria, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller, Sassoon, Schiff, Taft, Van Dorn. Contudo, estas não são as únicas linhagens que deveríamos nos preocupar.
Você provavelmente está ciente de muitas práticas antigas ao longo dos séculos, tomadas por judeus Ashkenazim, por meio das quais eles mudaram seus nomes, de maneira a parecerem parte da raça dominante do país que eles viveram. Então, como eles poderiam obter posições influentes naquele país, o qual eles deveriam então explorar para servir os seus reais mestres em toda parte? Há abundante evidência para provar que os Rothschild continuam na sua tradição do engano. Adicionalmente, os Rothschild são conhecidos por arregimentar muitas crianças secretamente, que eles poderiam colocar em posições de poder quando fosse requerido. Isso começou com o primeiro homem que levou o nome do Rothschild, quem teve um filho secreto. Finalmente, lembre que o mundo é um lugar de diversidade. Eu poderia mudar, se eu quisesse, meu nome para Rothschild, ou qualquer dos nomes listados acima, o que não faria de mim parte desta família, mais do que converter-se ao judaísmo em 740 d.C., o que fez deles todos judeus Ashkenazim. Por favor, não assuma automaticamente que alguém que você veja com o nome Rothschild um integrante de uma rede criminosa. Adicionalmente, muitos dos judeus Ashkenazim são inocentes dessa conspiração milenar e maligna e não fazem parte dessa rede. Cheque os fatos por você mesmo. Antes, este artigo e essa matéria é desenhada em informar as pessoas de quem é o inimigo, não uma única pessoa ou uma raça particular, com particulares sobrenomes. Vamos fazer uma viagem nos principais pontos da história dessa linhagem vinda da Casária. Em 740 d.C., em uma terra confinada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, conhecida como Casária, uma terra que hoje é predominantemente ocupada pela Geórgia, mas também alcança dentro da Rússia, Polônia, Lituânia, Hungria e Romênia, nasceu a moderna raça judaica, uma raça moderna de judeus que incidentalmente não é judeu. Como isso pode ser? O povo casariano era um povo vulnerável. Eles tinham muçulmanos de um lado deles e os cristãos católicos do outro lado, e constantemente temiam ataques de ambos os lados. O povo da Casária não era de nenhuma das duas crenças. Ao invés disso, praticavam adoração a ídolos. O rei da Casária, rei Bulan, decidiu de modo a proteger eles mesmos contra o ataque, e o povo da Casária deveria converter-se a uma das crenças. Mas qual? Se eles se convertessem ao islamismo, eles estariam sob o risco de ataque dos católicos, e vice-versa. Havia outra religião que era capaz de negociar com católicos e muçulmanos. Esta era a religião dos judeus. O rei Bulan decidiu que, se ele instruísse seu povo a converter-se ao judaísmo, ele poderia manter ambas felizes, desde que eram desejosos de negociar com os judeus, e assim ele fez. O rei Bulan estava certo. Ele viu seu país não conquistado, seu povo convertido ao judaísmo, e adotou os princípios do livro mais sagrado dos judeus, o Talmud. Mas havia muitas coisas ainda que o rei não viveria para ver. Ele não viveria para ver que sua nação convertida ao judaísmo representaria cerca de 90% de todos os judeus do planeta, e se denominam judeus Ashkenazim, quando na realidade eles não eram judeus, mas uma raça asiática de pessoas que se converteram à religião judaica, enquanto ainda falavam a língua da Casária, o Yiddish. Isso é totalmente diferente do hebreu. Ele não viveria para ver seu povo ter um descendente muito mais poderoso do que ele, quem nasceria cerca de 1000 anos depois na Alemanha, um homem chamado Bauer, de quem sairiam os ovos da dinastia Rothschild. Ele não viveria para ver essa dinastia usurpar a riqueza do mundo através de engano e intriga e ganhando o controle financeiro do mundo. Ele não viveria para ver seu povo reclamando uma terra natal para eles na Palestina, como sendo direito de nascimento, e assegurar a cada primeiro-ministro desde sua criação em 1948. Um judeu Ashkenazim. Apesar do fato da verdadeira terra natal dos judeus Ashkenazim ser a Casária, que é situada a 1280 quilômetros de distância, ele não viveria para ver seu povo cumprir a profecia bíblica como a sinagoga de Satanás.
God, thousands of years old. Zionism is only around 100 years old. It is the transformation from religion to nationalism, created by non-religious Jews who hated the religion. The reason they used the name Israel, hijacking, stealing the identity of Judaism and the Jewish people, is in order to get a legitimacy for their existence, that people should say, oh, it's God given to them, and that they should put fear and intimidate people from speaking up against their actions because they'll call them anti-Semitic. It's a political, selfish, flawed movement called Zionism that has no legitimacy to exist. Esmirna, 1º de agosto de 1626. Nasce Sabbatai Zevi. Foi um rabino e cabalista que alegava ser o longamente esperado Messias. Foi o fundador da seita judaica dos Sabatianos. A sua conversão forçada ao Islã, em 1666, originou o aparecimento dos Dharme, um grupo de cripto-judeus da Turquia, cujos membros são publicamente muçulmanos, mas secretamente praticam os ritos judaicos sabatianos. Sabbatai não era um judeu comum. Ele era o líder de uma heresia popular, baseada em uma linha de cabalismo satânico. Com a adoção dessa estratégia camaleônica, esse culto satânico infiltrou-se e subvertendo a maioria dos governos e religiões, estabelecendo uma tirania invisível, sem atrair muito a atenção. Nas palavras do talentoso pesquisador Clifford Shack, através da infiltração, furtividade e astúcia, essa rede invisível veio governar-nos. 41 anos após a morte de Sabbatai Zev, em 1717, eles se infiltraram nas guildas de alvenaria da Inglaterra, implantando maçonaria. Ele era o sucessor de Zev, Jacob Frank. Jacob Frank teria tido um grande impacto na formação do núcleo interno da maçonaria, conhecido como Illuminati, em 1776. A alvenaria se tornaria a força escondida por trás de eventos como as revoluções americana, francesa e russa, e criações das Nações Unidas e de Israel, e 2 guerras mundiais, incluindo o Holocausto. Os assassinatos dos irmãos Kennedy, que juntamente com seu pai, tentaram anular os esforços da rede em solo americano. Os sabatianos e franquistas são camaleões políticos e religiosos. Eles estão em todos os lugares onde há poder. Eles são ao mesmo tempo os bons e os maus. A Segunda Guerra Mundial foi um excelente exemplo. Líderes desde Franklin Roosevelt, Winston Churchill, até Mao Tse-tung são exemplos deles. Se o Sr. Shack diz a verdade, historiadores, educadores e jornalistas colaboram apoiando uma realidade falsa e nos distraindo da verdade. Nosso mundo, nossa percepção da experiência humana são moldados por uma sociedade secreta oculta. Nossa cultura é um elaborado psicológico de programação. Obviamente, os sabatianos e seus descendentes devem saturar nossa atenção. Em vez disso, eles estão escondidos à vista. Eles foram decisivos no chamado iluminismo, no secularismo e no modernismo, que são em suma pequenos passos em direção ao seu satanismo. De acordo com o rabino Marvin Antelman, eles acreditam que o pecado é sagrado e eles vivem lá para a própria salvação, uma vez que o Messias viria quando as pessoas se tornarem totalmente justas ou totalmente corruptas. Os sabatianos optam pela devastação e devassidão. Como todos nós não podemos ser santos, todos nós nos tornamos pecadores. Assim dizem eles. Sua bênção blasfema, permitindo o proibido, tornou-se a frase de expressão do sentimento religioso do iluminismo. Faça o que quiser.
Totalmente amorais, eles acreditam que o fim justifica os meios. Em 1756, Jacob Frank e seus seguidores foram excomungados pelos rabinos. Antelman disse que os sabatianos estavam atrás dos movimentos liberais e revolucionários do século XIX. Eles também manipularam movimentos reformistas e movimentos conservadores no judaísmo, incluindo a Haskalah, a assimilação dos judeus. Entre outras palavras, os judeus foram influenciados pelos sabatianos sem mesmo saber disso. Estas são as suas táticas. Eles não podem anunciar o reino satânico. Eles não podem ladrar o reino satânico de maneira clara. Eles, em vez disso, dirigem suavemente questionando a existência de Deus, pedindo libertação sexual, internacionalismo e tolerância religiosa. Tudo faz parte de um programa maior e oculto para minar todas as forças coletivas. O sexo excessivo como religião. Dizem-nos que o sexo livre é progressista e moderno. Na verdade, a seita sabatiana compartilha as esposas, comete adultério e incesto por mais de 350 anos. Eles introduziram esse pensamento parcialmente na população, junto com o seu culto. O abandono sexual é uma característica do comunismo, uma consequência direta do culto sabatiano. Jacob Frank incitou sua linda esposa a recrutar homens influentes. As mulheres, membros do Partido Comunista, foram usadas da mesma maneira. A influência da conspiração sabatiana é escondida à vista. Por exemplo, o termo Holocausto é usado sem considerar seu verdadeiro significado. O rabino Antelman disse que muito antes da Segunda Guerra Mundial, o termo significava uma pira de ofertas. Isso é uma tipologia de sacrifício usado na religião judaica e grega. Antelman cita Bruno Bettelheim, que afirma: o Holocausto é o assassinato em massa mais cínico, brutal e horrível, um sacrilégio, uma profanação de Deus e do homem. Para que propósito o sacrifício foi feito? Obviamente, tem algo a ver com as práticas ocultas dos sabatianos, o antigo culto pagão a Baal. Entre essas práticas, nos seus templos, os altares são construídos nos altos do morro, sob árvores ou no teto das casas. Queimam incenso, sacrificam crianças, dançam em torno do altar. Caso suas preces não fossem atendidas, cortam-se até o sangue jorrar, de forma a conseguir a compaixão de Baal. Também dentro dessas práticas está a troca de casais, orgias, conhecidas como rituais de fertilidade. Sabatianos geralmente se casam apenas dentro de sua seita demoníaca, mas às vezes eles tomam membros ricos e ricos dos chamados pagãos para ser seus companheiros. A mãe do quarto do barão Rothschild, Jacob, não era judia, nem a esposa dele. A humanidade está no controle de um culto satânico vicioso, cujo poder é ilimitado. Mesmo quando suas tramas escuras são relatadas e denunciadas, eles ainda conseguem fazer todos acreditarem que é algo racista e de mau gosto acreditar em tudo isso. Eles distraem as pessoas com sexo e entretenimento ao construir seu estado político. A sociedade ocidental está moralmente falida. Esta elaborada rede controla políticas, informações e cultura. A inteligência foi corrompida, enquanto o público está distraído e vive no paraíso dos tolos. Os sionistas são peões dos sabatianos, que usaram o Holocausto para proteger a criação de Israel. Milhões de judeus foram sacrificados à força das trevas para criar uma pátria sabatiana. Artigo de 2008 do acadêmico israelense Sofia Menashe, intitulado Tártaros, Judeus, Sarracenos e o Ploto Judeu Mongol de 1241, diz o seguinte: o judeu do Império Khazar era uma entidade turca una, e os turcos são considerados como primos dos mongóis. A antiga Khazaria era de fato chamada de Khanate, entidade política governada por um Khan. É por isso que os derivados da palavra Khan, como a palavra King em inglês, é um sobrenome judeu comum, Kagan, Kaganovich.
cazares e mongóis dispersos vingariam cooperativamente escravizar os cristãos brancos da Europa eslava russa. Os cazares tinham seu maior poder sobre outras tribos no século VIII, controlando eslavos orientais, magiares, pechenegues, burtas, hunos caucasianos do norte e outras tribos, e exigindo tributo deles, por causa de sua jurisdição sobre a área. O Mar Cáspio foi nomeado o Mar Khazar. Durante a Idade Média, em meio a uniões e conflitos com outros povos dessa região, os mongóis do Oriente e os russos do Norte conduziram os cazares ao Ocidente, aonde se instalaram principalmente na Polônia e também na Alemanha. Os cazares sempre viveram das guerras dos outros povos, sempre foram bárbaros e mercenários, e religiosamente sempre continuariam propagando sacrifício sanguinário e bruxaria, propagando guerras e destruição, saques e exploração. Ao mesmo tempo, com alianças políticas, fez com que os cazares estendessem seus domínios rapidamente. Os cazares foram os mercenários que o Império Bizantino usou para fazer frente ao Califado Omíada. Funcionou à perfeição no terreno militar, mas também no social. Nesta fraudulenta aliança da Europa cristã com os judeus Ashkenazim Cazares, se estende até os dias de hoje, mas sempre mantendo sua religião satânica às escondidas, assim como os criptojudeus fizeram na história, principalmente através da maçonaria. Cultos babilônicos muito antigos, e tem Salomão, entre outros, como figuras de suma importância. Sua tomada de poder europeu se cristaliza em 1694, com a fundação do Banco da Inglaterra, e inaugura um ciclo com vários eventos políticos para os cazares. Eles atuavam de maneira estatal, como de diferentes reinos. Assim, uma dinastia de tesoureiros Ashkenazim se instalou na Alemanha, como os Bauer, conhecidos mais tarde como Rothschild, nos finais do século XVIII, como agentes de confiança dos principais príncipes da Europa. Antiga aliança bizantina, baixo uma dinastia jesuíta e de sangue edomita, agora era cúmplice, por saber quem eram os cazares, dos quais nunca passaram de impostores. Se inicia uma campanha de infiltração que começaram nos movimentos maçônicos do estrategista político Adam Weishaupt. Essas intrigas explodem numa Revolução Francesa à medida dos interesses dos banqueiros centrais e da maçonaria Ashkenazim. Assim, o emprestador Mayer Rothschild viaja para Londres para 10 anos depois se converter no dono e senhor do Banco da Inglaterra. Jacob Rothschild se instala depois em Paris e faz essencialmente o mesmo com o Império Francês. Do outro lado do oceano se inicia uma guerra com o independente Estados Unidos, que culmina com a expansão do Império Rothschild por trás da fundação da Reserva Federal Norte-Americana. Durante o século XIX, o poder desses neo-judeus Ashkenazim da Casária havia conseguido crescer a limites que ninguém poderia ter imaginado. Mas esse era só a antessala da tomada de poder absoluto desenvolvida durante o século XX. O Ashkenazim Theodor Herzl elabora teorias que iam colocar em prática revoluções, guerras que ocorrem ao longo do século XX e o regresso fraudulento de um povo que nunca esteve na Palestina. Este é um movimento conhecido por sionismo. Desde a instituição da Reserva Federal se funda a Sociedade das Nações, do qual deu lugar às Nações Unidas, a ONU. A Segunda Guerra Mundial é o catalisador do sionismo, do qual, ao fim da guerra, se cria o Estado de Israel da ONU.
nós. Todos irmãos de uma entidade bárbara. Um monstro bicéfalo, do qual seu objetivo é dividir para conquistar. So what is a central bank? A central bank is an institution that produces the currency of an entire nation. Based on historical precedent, two specific powers are inherent in central banking practice: the control of interest rates and the control of the money supply, or inflation. The central bank does not simply supply a government's economy with money, it loans it to them at interest. Then, through the use of increasing and decreasing the supply of money, the central bank regulates the value of the currency being issued. It is critical to understand that the entire structure of this system can only produce one thing in the long run: debt. It doesn't take a lot of ingenuity to figure this scam out. For every single dollar produced by the central bank is loaned at interest. That means every single dollar produced is actually the dollar plus a certain percent of debt based on that dollar. And since the central bank has the monopoly over the production of the currency for the entire country, and they loan each dollar out with immediate debt attached to it, where does the money to pay for the debt come from? It can only come from the central bank again, which means the central bank has to perpetually increase its money supply to temporarily cover the outstanding debt created, which in turn, since that new money is loaned out at interest as well, creates even more debt. The end result of this system without fail is slavery, for it is impossible for the government and thus the public to ever come out of the self-generating debt. financiam as guerras e revoluções através da história. Os banqueiros internacionais e seus agentes estão na origem da situação que conduziu à Primeira Guerra Mundial. Eles retiraram disso um bom despojo. Eles financiaram a Revolução Russa e obtiveram o controle desse grande país. Eles manipularam os acontecimentos na Europa pós-guerra, de forma a provocar uma situação, segundo as próprias palavras de Edward Stanton, que os levou financeiramente falando ao sétimo céu. Eles utilizaram os fundos americanos que lhes permitiram embolsar enormes comissões para equipar a indústria alemã com instalações técnicas de alto nível.
na situação mundial. Esses abutres sem escrúpulos que detinham os monopólios manipularam e utilizaram os alemães, explorando-os tanto e tão bem, enquanto colocavam os pés sobre a indústria alemã, sempre lutando ao mesmo tempo contra o povo alemão. Eles iriam permitir a entrada de um homem forte no cenário político. Este, por sua vez, ganharia as massas para sua causa, prometendo-lhes libertá-los das rapinas financeiras internacionais. A Alemanha dos anos 30 era uma bomba de efeito retardado, fabricada pelos banqueiros internacionais. Ela estava à espera de uma pessoa como Hitler, que iria entrar em cena e tomar o poder, entrando assim a Segunda Guerra Mundial. O que fez as Nações Unidas em 1948 foi sem dúvida tomar o seu primeiro ato oficial, cometendo uma violação da sua carta na desapropriação de mais de 4 milhões de palestinos, para o propósito de criar uma nação de um povo que não tinha ancestrais ou direito atual e legal, o que quer que seja para a terra. Este é o verdadeiro motivo para que o establishment sionista não queira uma revisão sobre os fatos ocorridos nas duas guerras mundiais. Querem impedir que a verdade sobre o sionismo seja revelada e seus integrantes capturados. Sem os esforços sionistas judaicos, o Reich nazista não teria perseguido judeus, presenciando o genocídio palestino. Os sionistas não só lucraram com a expulsão e migração de judeus, como ficaram na história conhecidos como as vítimas do nazismo. Vemos que a verdade é totalmente o oposto. Sempre foram sócios do nazismo. O símbolo Rothschild, criado décadas antes, passou a ser exibido entre os sionistas em 1935 em Nuremberg, muito antes da fundação de Israel e a oficialização deste símbolo. Judeus Ashkenazim, que não eram sionistas, foram perseguidos e punidos, mesmo sem participar do plano de invasão da Palestina financiado pelos Rothschild. Não devemos esquecer que Lord Balfour presenteou a Palestina a Lord Rothschild em 1917, e o que ficou conhecido como Declaração de Balfour, ou seja, Lord Rothschild, que já controlava o Império Britânico, se presenteia à Palestina através de uma declaração emitida por um funcionário do próprio Império. Possui 67 palavras, tem 100 anos de idade e mudou a história do Oriente Médio e do povo judeu. A Declaração de Balfour, a expressão do governo britânico em apoio a um lar judeu na Palestina, foi enviada pelo ministro britânico do exterior, Arthur Balfour, a Lord Rothschild II. Estou aqui para falar com Lord Rothschild IV sobre a Declaração Balfour e o que significa para a Grã-Bretanha, o povo judeu e a família Rothschild. O Escritório Exterior, 2 de novembro de 1917. Caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. É possivelmente a carta mais famosa na história moderna judaica e começa com 3 palavras: estimado Lord Rothschild. Por que essa carta foi enviada pelo secretário do exterior ao seu tio Walter? É uma pergunta interessante, porque ele se interessou pelo sionismo e creio que foi por essa razão. Foi primeiramente um movimento do leste europeu, mas eles nunca deixaram claro quem estava encarregado do movimento. E também ocorria na Grã-Bretanha, e eles sentiram que a família Rothschild era quem eles deveriam endereçar a carta. E Walter era o Lord Rothschild e era um sionista. E essas foram as principais razões. E assim que Walter recebeu a declaração de Balfour, e eu tenho uma cópia aqui, pergunto se pode lê-la para nós. Sim, é claro. Deixe-me pôr as minhas lentes para lê-la de forma adequada.
governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Desde já, declaro-me extremamente grato a Vossa Senhoria pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Arthur James Balfour. E aqui está a declaração de Balfour. O que você sente quando olha para ela? É um dos momentos mais extraordinários na história do povo judeu. Levou 3.000 anos para chegar a isso. A família Rothschild, desde então, tem realizado 2 papéis, porque não foi apenas liderar a diáspora judaica. Também teve um papel muito significativo nos primeiros anos do estabelecimento das comunidades pioneiras em Israel. E apenas gostaria de falar por um momento de sua prima Dorothy, que em uma idade extremamente jovem teve um papel crítico e de facilitadora para Jane Wiseman. Bom, ela se casou com meu primo Jimmy quando tinha 17 anos. Bem, aqui está sua prima Dorothy. E desde sua adolescência, ela apoiou bastante a Israel. Sim, apoiou muito. Ela adorava seu marido, que estava comprometido com a causa. E foi por causa dele que ela se interessou, e quando o fez, fez com muita paixão. E depois de sua morte, ela se interessou ainda mais. Ela só queria levar a cabo os desejos dele. Jane Wiseman foi um dirigente sionista britânico muito importante e primeiro presidente do Estado de Israel. E você pode ver as cartas dela a Wiseman e de Wiseman a ela, quando ela tinha apenas 17 anos. E o que ela fez foi crucial e importante. Conectou Wiseman com a elite britânica. Eu acho que ela também o treinou em como lidar com eles, diz o entrevistador. Sim, ela disse a Wiseman como ingressar na elite britânica. Bem, aqui estou nos arquivos, onde há um tesouro de documentos da época da Declaração de Balfour. Nós temos a correspondência entre a jovem Dorothy e seu esposo James. Aqui temos cartas descrevendo seus acordos com líderes sionistas, seus conselhos e sugestões a respeito das conferências do movimento sionista. E aqui temos uma carta da jovem Dorothy enviada ao Dr. Wiseman, onde ela fala de encontros que ela conseguiu para ele. E como podemos ver, ela ajudou a treiná-lo e prepará-lo para enfrentar as altas esferas da sociedade britânica para então avançar na causa sionista. A Alemanha elaborava um plano para eliminar o fronte oriental e retirar a Rússia da guerra. 3 dias depois de a América entrar na guerra, os alemães carregaram sua arma secreta em um trem pesadamente guarnecido com destino à Rússia. Era uma arma que prometia destruir seus inimigos de dentro para fora. Essa arma era
Vladimir Lenin. O líder dos revolucionários comunistas da Rússia. Com deserções em massa no fronte leste e levantes civis em casa, Lenin acredita que poderá finalmente derrubar o governo russo. Havia 10 anos que Lenin estava exilado na Suíça, até que os alemães o fizeram retornar à sua casa em um trem com 10 milhões de dólares para iniciar sua revolução. Os alemães resolveram assumir essa enorme aposta, levando Lenin de volta para a Rússia para iniciar uma revolução que retiraria a Rússia da guerra. Foi uma das mais radicais jogadas que poderiam fazer. Ao chegar a Moscou, Lenin é saudado por um de seus maiores revolucionários comunistas. Por 6 vezes foi exilado na Sibéria e por 6 vezes conseguiu escapar. Seu nome, Joseph Stalin. Camarada? Camarada, Venha, vou mostrar seu escritório. Reunidos, Stalin apoia Lenin enquanto este planeja sua rebelião armada, conforme os alemães desejavam. Pelos meses seguintes, Lenin e Stalin recrutam uma enorme milícia de trabalhadores. Usando os 10 milhões de dólares do governo alemão, sem alarde vão juntando um estoque de armas até ficarem prontos para agir. Estou preparado para tomar as estações de trem e as comunicações telefônicas. e a guarda do palácio. Muitas de nossas fontes confirmam que são simpáticos à nossa causa. Nosso sincronismo tem que ser perfeito. Em 7 de novembro de 1917, o comunismo toma o Palácio de Inverno. Derruba o governo da Rússia e pavimenta o caminho para a União Soviética. Isso é só o começo, camarada. O Departamento de Estado americano revela no seu relatório